Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Quero convidar todos vocês para embarcar numa aventura, um tema, dá muito pano para manga. Sejam todos bem-vindos. Ditadura militar. Nós vamos fechar aí os 3 primeiros governos. 64, até comentamos alguma coisa sobre a queda do Jango. Depois, 2 primeiros governos, desculpe, Castelo Branco, que é considerada a linha moderada dos militares, e depois Costa e Silva, chamada linha dura, aí, como diz o outro, é AI-5 e o troço vai pegar. Partiu? 1º de abril. Ixi, imagina, até brinquei na aula passada, você está ouvindo na rádio, 1º de abril, está aberto o cargo de presidente, não temos mais... E diz que é um áudio bem famoso, né, da Câmara dos Deputados, assim, né, e o cara falando com uma intensidade impressionante. Então eu declaro que... E todo mundo brigando, então parece que dá para sentir uma ala dos deputados que é contra, né, a renúncia. Não, ele foi derrubado, ele nem renunciou, né, do João Goulart, e um grupo que estava ali aplaudindo, apoiando. Então você vê uma Câmara dos Deputados pegando fogo. E eu não lembro se é o Ranieri, qual que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele chega, eu declaro aberto ao cargo de presidente, vazio a cadeira do presidente do Brasil. E o pessoal, como diz o outro, diz que história de cadeira voando e pau comendo, como diz o outro, e diz que a coisa foi feia de ver nesse dia aí. Então você imagina a cena, 1º de abril, os caras falando um troço desse. E daí os militares, né, foi feito toda uma organização, Costa e Silva, Castelo Branco, né, tomam os principais focos, né, do quartel do Rio de Janeiro, invadem Brasília. Aqui nós temos imagens de 2 de abril do Rio de Janeiro, né, da Avenida Presidente Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, o Castelo Branco, ele é considerado um militar de linha chamada... moderada. Quando a gente fala exército, o exército é assim, os militares são assim. Pô, isso aí tem que ter muito cuidado, porque você está cometendo uma generalização. Nós temos até militares comunistas, existem. Inclusive alguns que fugiram, saíram do quartel e partiram para uma luta armada, o famoso Carlos Lamarca. Então pensarmos em um exército com um pensamento único não é bem por aí. Mas, em geral, nós temos uma linha moderada que são a favor da democracia, né, que não são tão radicais, que é o caso do cearense Castelo Branco, né, que eles eram contra o comunismo, isso em alguns pontos muito comuns na política militarista, ser altamente anticomunista. Eles querem derrubar João Goulart, mas eles... junto com Castelo Branco, eles propunham devolver depois para as eleições de 66 para o povo votar, inclusive. E tinha a linha radical, a chamada linha dura. O que é essa linha dura? Que fala assim, não tem que devolver para o povo, não tem que devolver para os civis a política, temos que permanecer, temos que fazer uso da força, nós estamos na Guerra Fria, cara, é Guerra Fria. Guerra Fria, é 1964, cara, é um perigo. Os comunistas estão aí, os soviéticos estão aí, é um perigo. Então nós temos que salvar o povo, nós temos que salvar o Brasil. E para isso não podemos deixar a política, nós temos que continuar na política. E se precisar de tortura, se precisar, como diz outro, de perseguição, se precisar fechar, fazer censura nos jornalistas, a gente faz tudo o que precisar. Então assim, tem a linha dura e tem a linha moderada, dentro, né, do exército. Como também tem militares comunistas. De socialistas, e eu citei alguns, eu falei do famoso Carlos Lamarca, que é um dos símbolos, né, da luta armada, são, né, um policial que saiu da guarnição e ele começa a praticar o que os militares chamam de terrorismo, e eles chamam de militância, de práticas revolucionárias. Partiu? 9 de abril, como é que os militares tomam o poder e como é que legitima tudo isso? Olha, não tem mais presidente, o cara fugiu, como diz o outro, para o Uruguai, da Argentina vai para o Uruguai, fica por ali, ele está exilado, o João Goulart está proibido de pisar no Brasil, né? Ele vai ter que viver, como diz o outro lá, cuidar das fazendas, dos negócios dele no Uruguai lá. E aí, como é que vive?
Então Castelo Branco, ele cria os militares, a cúpula militar, cria primeiro um sistema meio que provisório e depois vai outorgando o Castelo Branco, primeiro uma espécie de uma regência, uma cúpula provisória de 3 militares, depois o Castelo Branco estava no meio, depois o Castelo Branco assume como presidente do Brasil, e os militares criam atos institucionais, eles nunca cancelaram a Constituição do Brasil, eles vão emendando a Constituição brasileira. No ato constitucional, ato institucional, o famoso AI-1, dizia, né, sobre a suspensão dos poderes políticos e que, inclusive, o Castelo Branco estava, né, colocado como o presidente do Brasil. Vamos ver os outros atos. E o ato número 2, o ato institucional, fechou todos os partidos políticos do Brasil e criou um bipartidarismo, que era a Aliança Arena, né, a Aliança Renovador Nacional, que seria uma espécie de um partido dos militares, e tinha um partido que era para fazer uma espécie de um pseudo-esquerdo. Ou seja, tudo que os caras, que a Arena fizesse, mas tinha que ter é uma das estratégias dos militares, dar um ar de democracia. Então eles criaram um partido só, 2 partidos, um partido só querendo fazer oposição, que é o MDB, que hoje voltou a se chamar MDB, né? Era PMDB, depois voltou a se chamar MDB. A origem do MDB é do golpe militar. O ato institucional número 3, em 66, estabeleceu eleições indiretas para governadores, então não tinha mais eleição para governador e nem para presidente da República. Acabou em 66 as eleições para governador, para presidente. Em 66, General Castelo Branco é substituído. Galera, vocês não vão acreditar. Então, assim, entre os militares ficou essa discussão. Olha, era para acabar em 66 o governo do João Goulart. Como é que fica a situação? Ó, veja bem, vamos ficar no poder. O Arthur Costa e Silva, que é a linha dura. E o Castelo Branco. Mas, pessoal, aí também é ditadura. Vamos devolver para a população a política, o governo. Então ficou uma discussão, vocês não vão acreditar. Claro que na história, você vai ler na história, vai falar assim, um jato, logo após o Castelo Branco entregar o poder, se envolveu num acidente aéreo com um Boeing militar, o jato do Castelo Branco, e encostou, relou. Acidente, ele vai morrer, é um acidente aéreo. Tá bom. E aí que o Castelo Branco termina em 67, quando assume o presidente Arthur Costa e Silva. Aí a linha dura, meu amigo. Agora a coisa vai apertar. Vamos ver. Fechamento do regime militar. Costa e Silva é linha dura. Aqui é o Castelo Branco, cearense, presidente do Brasil, 64, 67. E morre em 67, hein, pessoal? Principal objetivo, intervenção militar, mas ele tinha a proposta acabar com o projeto de base do João Goulart, mas ele tinha um foco de devolver a política para a população brasileira. O Arthur Costa e Silva, segundo presidente da ditadura militar, governando o país de 67 a 69, marca o início das medidas desenvolvimentistas, começa todo um projeto chamado Milagre Econômico, há um desenvolvimento realmente, mas também é um período chamado de anos de chumbo, de muita repressão na ditadura. É um período de mais repressão, né? O aparelho repressor do movimento, perseguição de estudantes, operários, chamados censores, né? É criado o ato institucional número 5 no final de 68, vamos ver o que o ato institucional número 5 dizia, por que se fala tanto, já que hoje está tão na moda falar, alguns até inclusive, né, pedindo o retorno do ato institucional número 5. O que o pessoal está querendo que retorne? Vamos ver. Esse ato dava poderes totais ao presidente. E o presidente pode fazer o quê? Ele pode fechar o Congresso. Tá explicado então por que querem que retorne, né? Como as assembleias, câmaras de vereadores pode decretar a intervenção do governo federal, os municípios estaduais, ele pode nomear interventores de acordo com os interesses presidenciais, ele pode cassar mandatos políticos dos senadores, deputados, vereadores, ele pode suspender seus direitos políticos de cidadão, olha só. Ele pode decretar estado de sítio sem aprovação do legislativo, ele pode apreender recursos de cidadãos. Além disso, o AI-5 ainda dava o quê? Proíbe o habeas corpus, aqueles que fossem acusados de crimes políticos.
Desobriga o governo de ter que se explicar à justiça qualquer ação realizada com base no AI-5. Diz que os sensores chegavam... Ai, que beleza. Diz que chegavam os sensores, né? Eu tive professor, como diz, traumatizado até hoje, né? Na época da faculdade. Diz que chegava o sensor. O sensor é um policial à paisana, um funcionário do governo, de confiança do governo, que se filtrava em vários setores da sociedade, numa escola, né? Numa instituição, até uma igreja, como diz o outro. Pegar ali o padre ali falando mal do governo, para pegar um professor falando mal, o estudante ali no Grêmio, ali como diz o outro, ali se movimentando, fazendo movimentações contra o governo. Esses sensores, então, são a paisana, diz que chegava assim, aluno novo? Isso, sou aluno novo, pode continuar a tua aula aí. Aí diz que se por acaso desse um pingo, como diz o outro, que desse a intenção de ser um professor de oposição, de esquerda, enfim, de uma linha contra o governo, ou que falasse a palavra marxista, comunista. No outro dia se diz que desaparece o professor, desaparece o líder do Grêmio, desaparece o fulano lá do fundo da sala. Sensores. É uma espécie de policiais apaisanas. Hein? E aí começa o milagre econômico, né? Então é uma mistura, né? Misturava repressão dos opositores, censura os jornais. Por que funciona o milagre econômico? Claro, os jornais não podem noticiar o que está acontecendo. É claro que vai acontecer só coisa boa, como diz o outro, que vai ser aprovado para os jornais. Aí claro que você tem um milagre econômico. Tudo bem, é verdade, nós atingimos um recorde do PIB, né? Em 68, imagina, 11%. Em 69, 10%, em 70, chegou a mais de 10% também. É o período que eu mais estudei da história. Eu sou mestre em História da Tecnologia e da História da Educação Profissional do Brasil, e eu foquei o meu estudo, né? Peguei Reforma Capanema de 50 ali, peguei JK e vou até a ditadura militar, até a década de 70, até 82, quando é revogada a Lei 5692, de 1971. Os mais velhos devem ouvir essa história, a famosa Lei 5692, enfim, que falava da educação profissionalizante no ensino médio. Então essa é a minha área de especialização, que eu fui mestre nessa área. O que acontece? Realmente o milagre econômico atingiu índices absurdos. Imagina 10% um PIB, vamos pegar o governo Lula, o auge dele chegou a 7 ponto alguma coisa. E isso voando naquela esteira econômica da China, enfim. Agora o governo militar chegar a 11%, um PIB a 11%, é recorde, realmente. Então nós temos assim, da onde isso? Claro, dados manipulados, alguma coisa? Pode, é possível. Mistura altos índices de empréstimos do Fundo Monetário Internacional, vixe Maria, e como? E para pagar isso depois? Os jornais na época já noticiaram, não, tudo bem, está desenvolvendo o Brasil. Para pagar isso depois, daqui 10 anos, estavam os empréstimos do Fundo Monetário. E é engraçado que é exatamente isso. 69, em 79 o Brasil já começou a entrar numa mega crise assim, na década de 80, terrível. A crise econômica do Brasil é terrível, porque não se conseguia pagar. A famosa fala da década de 80 é isso, essas dívidas que a gente não consegue pagar, as dívidas internacionais, esses juros gigantes. A MEC-USAID, né, a Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos, interferia diretamente na educação brasileira, colocando o sistema de educação como que deveria ser feito, o modelo, até a pedagogia americana foi muito forte no Brasil. Bom, aí você tem o milagre econômico, né? Você tem a censura dos jornais, que não pode noticiar, que já como diz o outro, aparece um censor, opa, quem que é esse senhor aqui com esse artigo dizendo que houve... corrupção aqui no governo, que não sei o que. Quem que é esse jornalista? Vocês vão, próxima aula, não percam, próxima aula, vamos falar inclusive do famoso jornalista Vladimir Herzog, né, que foi executado no quartel. Bom, fechou? Não? Como é onde nós estamos aqui? Arthur Costa Silva, ministro no dia da sua posse, em 67. Quem é ele, professor? Ajuda aqui. Aqui. Esse senhor... Arthur Costa e Silva, Arquivo Nacional, que eu trouxe para vocês. 64, quebra de Jango, governo Castelo Branco, nosso cearense aí, e Costa e Silva. Gostaram? Prepare a próxima aula, vocês vão curtir muito. Foco no estudo, galerinha. Força, fé no coração. Até a próxima, valeu!